Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas aqui no nosso canal Wellington Lima, o canal da Busologia. Antes de iniciar mais este vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu like, comentem nossos vídeos e divulguem também nas redes sociais, beleza? E hoje nós vamos matar um pouco a saudade dos nossos tempos, né? Na década de 90, um modelo que marcou muito a nossa infância, não só a minha, mas a nossa infância, nosso tempo de criança. E é um modelo que para mim marcou demais. Não desmerecendo as outras encarroçadoras, os outros modelos das concorrentes, mas hoje eu decidi falar de um modelo que é especial para mim e que espero que vocês gostem do vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre o Caio Vitória ou Caio Padrão Vitória. Todas essas fotos que vocês estão vendo aí no vídeo de hoje foi resgatada aqui no site, né, no Ônibus Brasil. Dei uma pesquisada no Google e decidi compartilhar com vocês um pouco do Caio Vitória. O porquê escolher esse vídeo, pessoal? Eu escolhi esse vídeo porque eu recebi uma pergunta de um amigo que ele perguntou pra mim no canal do YouTube qual o melhor urbano que eu já andei. Dos mais modernos eu gosto muito do Caio Apache VIP, tanto da primeira geração como da segunda, terceira e quarta, mas o Caio Vitória simplesmente é fantástico, né? Tive o privilégio de andar em vários modelos, tirando Ford e Volkswagen, mas eu já andei muito de Caio Vitória, tanto na versão padrão como na versão articulado. Um ônibus sensacional. Então nós vamos contar um pouquinho sobre o Caio Vitória, esse ônibus espetacular que marcou o início de uma era nos anos 80 e 90. Beleza, pessoal? Vamos lá então falar um pouco sobre o Caio Vitória. O Caio Vitória foi um modelo clássico que iniciou na década de 80 até a década de 90. Ele tinha diversas versões como padrão, articulado e o Intercity. Tinha nas versões motor dianteiro, central e traseiro, e foi recarroçado nos chassis Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Scania e Volvo. O Caio Vitória foi projetado em 1987 e lançado oficialmente em 1988, com o intuito de acompanhar as inovações do mercado de carrocerias e ônibus e não permitir que os produtos da Caio ficassem defasados neste mesmo mercado. O modelo veio como resposta da empresa às constantes ameaças de diminuição de sua participação e até mesmo da perda da liderança do setor de ônibus urbanos, consolidada pelos modelos Bela Vista, o Gabriela e o Amélia. O Vitória foi um modelo que realmente nasceu para vencer. Ele foi uma das causas de um fato interessante. A Caio, que teve fatalmente a sua falência em 2000, não enfrentou uma situação pior ainda pela reputação e números expressivos de vendas conferidos por modelos como Vitória. Mesmo falida, conseguiu ainda despertar a atenção de um grupo empresarial muito forte no setor de operações, comandado pelo empresário José Ruas Vaz, que em 2001 criou a empresa Induscar e arrendou a massa falida da Caio. Em 13 de maio de 2009, arrematou em leilão definitivamente o Parque Fabril, os insumos, a tecnologia e a marca Caio, empresa fundada em 1945 pelo migrante italiano José Massa, avô de Felipe Massa, piloto conhecido aí. E essa importância do modelo Vitória para o setor de transportes e para a vida da Caio pode ser traduzida em números. De acordo com a Fabus, entidade que reúne desde 1959 os fabricantes de carrocerias de ônibus entre 88 e 95, período oficial de produção, o Vitória foi responsável por 28 mil encarroçamentos. O número recorde para a indústria de ônibus. Para se ter uma ideia, em algumas épocas, chegaram a ser produzidas 280 unidades por mês.
Mais uma vez, a exemplo do Gabriela, do lançamento do modelo, a Caio proporcionava ao setor de produção de ônibus urbanos a incorporação de novas tendências, seguidas posteriormente por outras encarroçadoras. Havia modelos nos quais os concorrentes nem se preocupavam em disfarçar o fato de que o veículo foi inspirado no Vitória. Para começar, o modelo não poderia ser considerado como uma mera revolução do seu antecessor, o Caio Amélia. Apesar da sua estrutura fabril semelhante, as linhas eram mais modernas com soluções diferentes. As portas de folha única, parecidas um pouco com a dos rodoviários, eram um exemplo de inovação, assim com 4 faróis quadrados da frente, 2 de cada lado, rompendo com a sequência do conjunto óptico padrão arredondado dos antecessores Bela Vista, Gabriela e Amélia. O que chamou a atenção do mercado é que, em relação aos outros modelos, o Vitória era inovador, sem deixar de ser sóbrio, uma combinação que só é possível devido ao bom trabalho de engenharia e design. O interior do Caio Vitória trazia diferenças importantes: a qualidade dos bancos de fibra ou com componentes estofados e suas dimensões, que ofereciam conforto e deixavam o corredor mais largo, além da largura do próprio carro, possibilitavam uma circulação ainda melhor dentro do ônibus e uma capacidade maior de transporte. O Vitória foi um dos modelos mais vendidos na história, mesmo sendo contemporâneo a uma época de retenção de investimentos por parte das empresas de ônibus, que, como outros setores da economia, viam a sua capacidade de crescimento comprometida pela alta inflação. Não é extrapolar o bom senso dizer que o Vitória passou e venceu por diversas realidades operacionais e econômicas particulares das cidades em todo o Brasil. Algumas empresas públicas foram constituídas e outras já existentes tiveram de melhorar menos um pouco dos seus serviços. As primeiras empresas que compraram o modelo foram a CMTC, a EPT de Santo André, a ETC SBC de São Bernardo do Campo e a ETCD, para se limitar a uma parte da Grande São Paulo. Santo de casa fazendo milagre. A saga do Vitória, que é exemplo dos seus irmãos mais velhos, predominou no mercado, começou uma empresa do próprio grupo da encarroçadora, a empresa Santos São Vicente, prestando serviços urbanos do litoral paulista. A empresa foi uma grande vitrine para o modelo, que por sua qualidade e funcionalidade logo atraiu outros frotistas, além, claro, do trabalho de divulgação pelos promotores da empresa. Quanto ao design, o Caio Vitória teve diversas modificações ao longo de sua produção, mas manteve as mesmas características gerais e em todo o período que foi fabricado. Em seu lançamento não havia grade entre as lanternas da frente, era uma chapa lisa, onde normalmente as empresas aproveitavam o espaço para colocar o nome ou prefixo, isso na versão para motor dianteiro, na Mercedes-Benz a mais comum. Ainda para chassis Mercedes, os primeiros modelos tinham um capô do motor dianteiro com uma espécie de degrau no meio e desenho bem quadrado. O revestimento interno do teto, que envolvia o posto do motorista, a caixa de itinerário e o primeiro banco do passageiro, era feito com uma peça única de plástico, bem resistente. Essa peça de cor cinza também envolveu o cofre dos pistões de acionamento da porta dianteira e o painel elétrico. A desvantagem, que depois do tempo foi corrigida, é que quando o ônibus batia e danificava apenas uma parte da dianteira, a peça inteira, que era grande e cara, tinha que ser trocada. Nas versões posteriores, a região era formada por peças em blocos que poderiam ser substituídos em caso de manutenção ou de conserto. As portas de folha única, uma das primeiras versões, eram projetadas para empurrar com segurança os passageiros para dentro do veículo. Ainda na primeira versão de motorização dianteira, as 3 últimas janelas do lado esquerdo, a configuração mais comum de chassis Mercedes-Benz, tinham largura parecida com a das portas. Entre 1989 e 90, os modelos com motorização dianteira já recebiam grades de respiro entre os faróis, em vez de chapa lisa, onde as empresas pintavam nomes e prefixos. Por isso se deu devido a uma nova motorização da Mercedes-Benz e para dar uma nova cara ao já líder de mercado. A alteração do Vitória
que já atendia às normas do padrão elaborado em 75 e 79, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos passageiros, estipulando padrões e exigências mínimas aos fabricantes. Isso ocorreu em 1992, a pedido de empresários para facilitar a manutenção e operação. A Caio deixou de produzir o modelo com porta de folha única para passar à configuração de 2 folhas em cada porta. Mesmo depois desse ano, alguns Vitórias com folha única nas portas ainda eram feitas para atender os pedidos mais antigos que faziam fila. Os para-choques na reestilização de 92 passaram a ser menores e mais lisos, em vez dos chanfrados. Um fato curioso é que a Aviação Santa Brígida, da capital paulista, encomendou um lote desses novos Vitória e exigiu a configuração antiga dos para-choques. O Vitória foi um modelo de carroceria que se adaptou de maneira rápida e com qualidade ao desenvolvimento de novos chassis nas versões de motorização e acompanhou bem uma época de mudanças em praticamente as montadoras. A flexibilidade do projeto moderno conseguiram dar conta de todas essas inovações. O Caio Vitória teve diversos modelos de chassis, com versões diferentes. Pelo chassi Mercedes-Benz, foi feito sobre os motores dianteiros OF1315, OF1318, no motor traseiro no OH1315 e OH1318. Também o Caio Vitória teve nos motores traseiros da Mercedes-Benz no O371UP, O371UL e O400UP. Já o modelo Scania apenas teve um motor nos motores dianteiro e traseiro, com os modelos S112 e S113, e nos motores traseiros L113CL. Já na Volvo, ela teve os chassis B58 e B58E. Já pela chassi Autolatina, pelas marcas Ford e Volkswagen, os modelos eram o 16180CO e o Ford B1618. Outra estratégia aconteceu em 94 na parte interna. O painel dianteiro, que tinha uma espécie de degrau entre o pouso do motorista e a porta da frente, teve o degrau eliminado, sendo redesenhado com uma espécie de caída suave entre o local do motorista e o acesso dos passageiros. Outro detalhe, o Caio Vitória teve também na versão Intercity com uma folha dupla. Esse modelo foi muito utilizado pela empresa EAOSA, empresa de auto-ônibus Santo André, em diversos chassis. O Caio Vitória também teve no modelo articulado sobre o chassis Volvo B58, Volvo B10M e no chassi Scania S112 e S113. O legado do Caio Vitória não foi mais produzido, mas ainda é visto nos dias atuais. É um dos modelos de veículos que não passou em branco da história. Deixou não só um legado, mas como contribuiu para o surgimento de novidades e para o desenvolvimento dos ônibus e sistemas brasileiros de transporte. Muito bem, galera. Então, vocês estão aí matando a saudade de alguns modelos do Caio Vitória. E teve um modelo que se inspirou nela, que foi o Tanco, né? Que é aquele Tanco Scorpion, que foi um modelo baseado pelo Caio Vitória. E foi um modelo aí que fez muito sucesso também, né? E outro detalhe também, que a Caio Norte, ela teve uma caixa de roda arredondada nas regiões Norte e Nordeste, né? Já no Sudeste, Centro-Oeste e Sul era outro modelo. Beleza, galera? Então vocês estão vendo aí, matando a saudade. E eu decidi colocar esse vídeo sobre o Caio Vitória porque realmente foi um ônibus que marcou muito a minha infância. Tive o privilégio de andar em alguns modelos dele, principalmente nos articulados, né? Andei muito de OF1315, OF1318, OF1620, Scania S112, S113 e no Volvo B58, que a Ouro Verde teve, a VB teve, a AVA teve, diversas empresas aí tiveram
esse modelo aí, Caio Vitória, um ônibus que realmente marcou a infância de todos os usuários e frotistas do Brasil. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre o Caio Vitória. Conhecemos um pouco sobre a característica desse veículo, né? Os modelos e mais informações aí sobre o Caio Vitória. Beleza, galera? Um abraço a todos, uma boa sexta-feira e até logo mais!